Para quem achou que o cachaceiro, ladrão, assassino Gustavo Gaia já tinha passado de todos os limites, dessa vez ele ataca a ministra Gleisi Hoffmann, insinuando que o presidente Lula seria um cafetão, que a Gleisi Hoffmann seria uma prostituta e que o Lula estaria oferecendo para uma, entre aspas, suruba ali, a Gleisi Hoffmann, para ser, segundo a postagem, dá a entender claramente ali do Gustavo Gaia, utilizada, eu não vou usar termos mais pesados aqui, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, perdão. O que aconteceu em relação à fala do presidente Lula foi uma resposta que ele deu a um comentário que viralizou nas redes sociais de novo após o filho do Bolsonaro repostar nas redes sociais que as petistas são feias e incomíveis, e o presidente Lula, acredito que na cabeça dele, com um elogio, disse que tinha colocado Gleisi, aquela mulher bonita, como se fosse uma resposta, pelo que eu entendi ali, à fala do Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque eu não vou entrar nessa questão de se o Lula errou, se o Lula acertou, porque para mim, se a mensagem não chegou de forma clara, ele não conseguiu enviar a mensagem da maneira que ela deveria chegar. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é a cara de pau do senhor Gustavo Gaia em atacar uma parlamentar que é colega. Bora falar um pouco mais sobre isso. Alguns dias atrás, o senhor Jair Renan Bolsonaro, o vereador Nada Faz lá de Balneário Camboriú, repostou um vídeo do pai dele conversando com os apoiadores lá em Angra dos Reis, onde o Bolsonaro diz que roda e vira, ele tem aeroportos pelo Brasil e ele é xingado, criticado. Quando ele vai ver, é sempre uma petista, porque as petistas geralmente são feias e incomíveis. E aí este material que está publicado aqui lá no Correio Brasiliense, assinado pela Aline Gouveia e pela Jaqueline Fonseca, traz aqui, ó. Bolsonaro chama mulheres petistas de feias e incomíveis. Após a declaração, o ex-presidente riu ao lado de seus apoiadores. Esse vídeo que voltou a viralizar agora é de 2000. Tem mulher bonita, petista. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui primeiro pra vocês ouvirem, tá? O que é que ele falou. Você pode ver, não tem mulher bonita, petista, tem feia. Às vezes acontece, eu tô no aeroporto, alguém me xinga lá, a mulher, né? Vai pra cara dela, nossa, mãe. Incomível. Vocês entenderam? E aí eu queria trazer aqui um ponto importante, tá? A Andréa Sadi ficou revoltada com a fala do Lula, quando o Lula falou que levou a Gleisi, essa mulher bonita, para conversar com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, que não quer mais esse distanciamento. Aí tem 3 pontos que a gente precisa entender. Primeiro, a relação entre Davi Alcolumbre, ou melhor, entre o Arthur Lira e o Alexandre Padilha não era boa. Basta lembrar que o próprio Lira disse publicamente que o ministro Padilha era um desafeto pessoal, né? Ou seja, incompetente, ainda falou sobre isso. Então, o Lula quer melhorar esse clima entre o governo, entre aspas, e os presidentes das casas. E também respondeu ao Bolsonaro esse comentário, ao dizer que as petistas são feias e incomíveis. Na cabeça do Lula, aquilo ali foi uma resposta elogiosa. O que me chamou a atenção, na verdade, de tudo isso, não foi a fala do Lula, que pra mim, eu nem vou entrar no detalhe de se foi elogiosa ou não, porque a gente não tem de avaliar a qualidade das pessoas por aparência, por ser bonito, por ser feia, por ser comível ou incomível, como infelizmente citou o Bolsonaro ali, mas sim pelas suas capacidades técnicas. Só que o que me chocou, por exemplo, é que alguns dias atrás esse material viralizou nas redes sociais de novo, porque o Jair Renan Bolsonaro repostou, e eu não vi a Andréa Sadi incomodada em o Bolsonaro dizer que mulheres, sejam elas petistas ou não, né, Andréa? Mulheres petistas são incomíveis, mulheres petistas são feias, ninguém quer mulheres petistas. Em outras oportunidades ele já falou que as mulheres petistas são isso, são aquilo, e já chegou a dizer, inclusive, que as mulheres que não abusaria, eu vou usar esse termo, né? Não abusaria sexualmente uma determinada deputada petista porque ela era feia. Como se alguém, por ser bonito ou feio, pudesse ou devesse ser abusada ou merecesse ser abusada por alguém, como esse senhor, por exemplo. E é o que aconteceu. Viralizou nas redes sociais a postagem feita pelo Gustavo Gaia, que eu vou ler para vocês aqui, tá? O print do que ele postou nas redes sociais. Ele postou o seguinte aqui, para que vocês possam entender a gravidade do que o Gustavo Gaia fez. Me veio a imagem da Gleisi, do Lindbergh e do Davi Alcolumbre fazendo o trisal. Que pesadelo. E aí, Lindbergh, vai mesmo deixar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota e o Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? Não tem o Lula oferecendo ninguém, não tem humilhação nenhuma. Como eu já disse, a resposta do presidente Lula
Lula aqui foi, primeiro, para melhorar a relação entre Davi Alcolumbre, o governo, Hugo Mota e o governo, porque ele deu a entender claramente que a relação anteriormente não estava muito boa. E segundo, era uma resposta ao que o Bolsonaro publicou alguns dias atrás, que mulheres petistas seriam supostamente feias, isso e aquilo. Como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito de beleza, de não beleza, de feia, de não feia, porque, como eu já disse, se o Lula não deixou isso extremamente claro, o erro da comunicação não foi meu, né? O erro da comunicação é de que deveria ter falado, olha, se o senhor for dar uma resposta à postagem do Bolsonaro, seja enfático, porque isso pode ser utilizado de outra maneira. Agora, muito me chocou, de certo modo, a Andréa Sadi não ter, pelo menos eu não acompanhei. Se vocês viram, eu tô de mudança, né? Tô no corre-corre aqui da mudança, eu não vi a Andréa Sadi comentando sobre isso. Se ela comentou, manda pra mim, por gentileza, que eu quero ver, porque até o momento eu não sei o que ela falou, o que ela deixou de falar sobre essa questão da postagem do Jair Renan Bolsonaro chamando mulheres petistas de feias e incomíveis, por exemplo. Se isso aqui não é tão repugnante, escroto, lamentável quanto supostamente teria sido a fala do presidente Lula, que pelo que pra mim tá claramente posto, é uma resposta ao Bolsonaro ao dizer que mulheres petistas são feias. E quando ele fala que a Gleisi é uma mulher bonita, é uma resposta para eu falar. Você está dizendo que petistas são bonitos, é tão mentira que está aqui. A Gleisi é uma mulher linda, que está aqui com a gente, por exemplo. Mas o que é que me chama a atenção em tudo isso? Não é essa briga se a Gleisi é feia, se a Gleisi é bonita. É como o Gustavo Gaia, que é ladrão, e a gente pode encher a boca aqui para falar, roubou dinheiro público para pagar aluguel de endereço privado, onde ele mantinha empresas, a empresa dele, na verdade, já manteve outras empresas no passado, e utilizava o mesmo endereço para poder gravar curso, fazer live pro canal dele, receber pessoas no gabinete como se fosse um gabinete de atendimento. Eu tinha dito que eu ia no ano passado em Goiânia, né, para poder ir lá na porta do Gustavo Gaia e questionar ele se aquelas empresas que ele disse que não eram lá, que não eram lá, eram, não eram, e desistir seguindo a orientação da minha esposa, que falou, não, deixa pra lá, não vá não, esse pessoal é perigoso, mas eu queria saber de vocês se vocês querem que eu vá lá, porque se vocês ajudarem a gente a comprar passagem, eu vou levar os documentos impressos que eu tenho, que eu levei na Polícia Federal, que eu fui a primeira pessoa aqui na internet a fazer as denúncias que levaram a Polícia Federal na porta do senhor ladrão Gustavo Gaia, que além de ladrão é assassino, né, matou no passado 2 pessoas dirigindo o veículo, outra, se não me falha a memória, ficou paraplégica, também foi preso em 2015 pela polícia de Goiânia, dirigindo embriagado, com a quantidade, inclusive, de álcool acima do que era permitido. Depois teve uma outra situação em 2005, se não me falha a memória, onde o veículo que ele estava dirigindo tinha, em tese, substâncias ali ilegais ou ilícitas, e que a pessoa foi presa também sem portar habilitação naquele momento. Então, este é o Gustavo Gaia. Só para vocês terem noção, o Brasil hoje está numa situação tão medonha em relação a esses bandidos que estão ligados ao bolsonarismo, que daqui a pouco, meus amigos, vocês vão ver aí o goleiro Bruno sendo candidato e os bolsonaristas dizendo que ele foi a vítima do crime contra Elisa Samúdio, que foi ele que perdeu a vida. Escreva o que eu tô dizendo, porque os caras já estão no nível de tornar o Gustavo Gaia um herói. Muita gente também me perguntou se vai ter alguma consequência para o Gustavo Gaia. E a resposta é, se a comissão de ética ignorar essa fala do Gustavo Gaia, não dá nenhum tipo de sanção contra ele, perdão, ou até censura, né? Porque uma das sanções é a censura oral, ele fica sem falar por um período, por exemplo, na Câmara. Sinceramente, meus amigos, tá liberado qualquer tipo de postura dentro do Congresso Nacional, porque a gente sabe que há muito tempo já tem muita coisa que é liberada. Só que segundo o Hugo Mota, ele não é frouxo. Vamos ver se você, Hugo Mota, realmente não é frouxo, se você vai fazer valer o que está acontecendo. O próprio Lindbergh Faria respondeu às falas do assassino Gustavo Gaia, comentando o seguinte: canalha, vagabundo e assassino, não vale gastar mais do que isso com tipos como você. E é isso, o Gustavo Gaia é canalha, vagabundo, ladrão, que você não colocou aí também, viu, Linder? Ladrão e assassino, simples assim. O Gustavo Gaia, meus amigos, é um blogueiro que utiliza o Congresso Nacional como um cenário de fundo. Quais os projetos que o Gustavo Gaia apresentou? Não vale aqueles que ele pegou dinheiro, que ele tentou ali receber algum tipo de recurso para a ONG que ele comprou, né? Lembrem, o Gustavo Gaia comprou a ONG, falsificou a documentação segundo a investigação da Polícia Federal para poder receber recursos ali de emendas parlamentares. Este é o honesto ladrão e assassino Gustavo Gaia.